Olá pessoal, tudo bom? Bom, nesse ponto aqui das videoaulas agora eu vou começar a falar um pouco mais direcionado a padrões de projeto, tá? Nessa primeira videoaula eu falo sobre alguns conceitos que ainda são importantes para depois a gente realmente entrar no assunto de padrões, tá? Então eu vou falar aqui novamente sobre interfaces, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Design for Change, tá? Que é você projetar alguma coisa esperando que aquilo vá mudar, né? E também retomar o assunto que eu levemente passei em alguma videoaula anterior, que é o Dynamic Binding, ok? Vamos lá? Muito bem. Uma coisa importante, tá? Quando a gente começa a falar de padrões de projeto, é justamente a gente entender bem o que os autores querem dizer com projeto, né? Então, como vocês sabem, o desenvolvimento de software ele passa por várias fases. Então, logo no início a gente tem um levantamento, por exemplo, de requisitos, tá, em que o objetivo ainda é entender o problema, né, que se tem em mãos. Tá? Então, naquele primeiro momento, todo o esforço, né, todo o levantamento das informações acaba se chamando levantamento de requisitos ou engenharia de requisitos, tá, no sentido de entender ainda um problema que se tem em mãos. Então ainda uma visão bastante alto nível, né, das coisas. Muito bem, seguindo depois da análise e levantamento de requisitos, tá, a gente começa a entrar numa fase onde você quer transformar, né, aquele problema que você tem, né, em uma solução computacional. Tá? Então, geralmente, o levantamento de requisitos termina com um documento de requisitos, que nada mais é do que um documento escrito em linguagem natural, com parágrafos e tal. Então, uma fase importante neste momento é entender aqueles parágrafos, né, escritos ali em linguagem natural e começar a converter aquilo para uma solução computacional. Então, o caminho mais tradicional é entender os requisitos e começar, por exemplo, a criar diagramas. Né? Criar diagramas UML, por exemplo, que já começam, né, a se transformar em uma solução de software. Muito bem. Quando a gente acaba de sair dos requisitos, né, e começa a montar diagramas, esses diagramas ainda se encontram, né, em um nível conceitual. Né? Então você pega substantivos ali dos parágrafos dos requisitos, você entende que aqueles substantivos talvez possam se transformar em classes, então você cria lá um elemento, uma classe lá no ML, coloca um nome nele daqueles substantivos que você leu. Aos poucos você vai melhorando o entendimento, aos poucos você vai relacionando uma coisa com a outra e tal. Quando você começa a ter um entendimento um pouco melhor daquilo, você já pensa em um diagrama, pode ser inclusive uma evolução do mesmo diagrama que começou a ser feito, e esse diagrama que começou a ser feito, ele começa a ter mais detalhes, como por exemplo nomes de métodos. Tá? Então assim você já está partindo realmente para uma solução computacional, pensando já na implementação. Avançando nesse ciclo, tá? Avançando nesse processo, chega um determinado momento onde você vai decidir se você continua detalhando os seus diagramas ou se já é suficiente para você começar, por exemplo, a implementar, né, a escrever código-fonte que atenda aqueles diagramas que foram feitos. Okay? Muito bem. O que esse slide aqui ele mostra é que durante esse processo, tá, inclusive depois que começa, né, a escrita de código-fonte e tal, nós temos ali praticamente três níveis de abstração nesse processo. Tá? Então, lá em cima nós temos um nível arquitetural, tá? Que é o High Level Design, né? Que é de arquitetura. Então, quando você está, né, nesse nível arquitetural, você não está preocupado, né, com detalhes de código-fonte, você está preocupado com a organização do sistema, se os atributos de qualidade, se aquela organização que você pensou
vai atender, vai buscar, vai de encontro a atributos de qualidade que sejam importantes para aquele seu sistema. Tá? Atributos de qualidade como escalabilidade, manutenção, se é fácil de evoluir, etc. Ok? Então aqui nós temos, por exemplo, ó, web browser, né, tem um protocolo HTTP e um web server do outro lado. Então, nesse momento a pessoa está pensando em um nível bem alto de abstração, sabendo, ó, eu vou ter servidor web, eu vou ter um browser desse lado que se comunica, então a arquitetura que eu estou usando é cliente-servidor, quer dizer, foi escolhida essa arquitetura. Tá? Então as decisões, o pensamento é nesse nível de abstração. Um pouco abaixo disso, nós temos o nível de design. Tá? E é justamente nesse nível de design em que a maior parte ou melhor, metade dessa disciplina se concentra. Então, quando eu estiver apresentando para vocês os design patterns, é justamente nesse nível de abstração que nós estamos. Tá? São soluções de design. Tá? E design aqui é uma coisa um pouco antes do nível arquitetural. Tá? Mas já é uma solução que ela é genérica. Tá? Ela é genérica em termos assim, ela não é específica de linguagem de programação. Então, quando os autores propuseram os design patterns, eles justamente chamaram de design para não ter um vínculo com uma linguagem de programação. Os padrões que foram propostos podem ser implementados em qualquer linguagem. Ok? Então, aqui, por exemplo, tem aqui já um enumeration, vector, hash table. Então, em nível de design, já tem um pé, entendeu, na implementação, porque você já começa a pensar em como que você liga, como é que você relaciona as classes, como que você distribui os atributos e métodos ali nas classes. Tá? Então, o nível de design é isso, você já pensando, entendeu, nas classes que você tem, qual é, entendeu, a melhor forma de você relacionar elas para resolver um determinado problema de design. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro nesse momento. Quando a gente entender os design patterns, aí a gente vai para um nível mais alto de abstração de arquitetura. E aí, por exemplo, acaba sumindo um pouco essa conversa dos design patterns, que a gente vai estar em um nível mais alto de abstração. Você vai continuar usando design patterns, né, para a solução de algumas coisas, mas a preocupação vai ser em padrões de arquitetura, tá? E não padrões de design. Descendo um pouco mais, aqui nós temos um projeto de baixo nível, que seria o código-fonte, onde aqui você tem a materialização, digamos, eu gosto bastante de usar esse termo porque para mim acaba fazendo bastante sentido. Você materializa, né, os padrões tal, em um código de uma linguagem de programação. Tá? Muito bem. Então, tem algumas perguntas aqui, a gente vai começar realmente agora a falar de patterns, design patterns. Tá? Então, por exemplo, o que é um design pattern, né? Como que eu decomponho um sistema em objetos, né? Aí tem uma provocação aqui, quer dizer, quando você modela um sistema, né, como o mundo real, ele pode representar o presente, mas não o futuro. Tá? E as abstrações usadas durante o projeto são chave para projetos flexíveis. Bom, vamos começar do começo aqui. O que é um design pattern? Tá? Então, quando vocês começarem se vocês pesquisarem na internet sobre design patterns e tal, logo as primeiras páginas web, os primeiros sites vão dizer o seguinte, que um design pattern, tá, é uma solução de design para um problema recorrente. Tá? Então essa é a definição mais clássica, né, de design patterns. Os design patterns eles apareceram de forma bastante forte com um livro, né, que é o livro do Gama, tá, e seus colegas. Nesse livro foram apresentados um conjunto de 23 design patterns, e cada padrão desse visa trazer uma solução pronta para um determinado problema de design. O que eu quero dizer com uma solução pronta? Eles te dão, entendeu? Em cada padrão desse, os autores eles fornecem como que você deve criar as classes e quais classes você deve criar, quais atributos inclusive devem ter em cada classe, quais métodos devem ter em cada classe, para você resolver aquele determinado problema de design, né, que existe. Tá? Então isso é um design pattern. E justamente o objetivo quando você estiver desenvolvendo, tá? Quando você estiver programando, né, você tem um problema em mãos,
O ponto principal é você olhar para aquele problema e falar assim, opa, aqui eu uso o padrão Observer, ou opa, aqui eu uso o padrão Singleton. E aí você já tem na sua cabeça como é o padrão Observer, como é o padrão Singleton. Você sabe que você tem que criar a classe A, B, relacionar com B, criar uma herança, né, criar um método abstrato, etc. e tal, para resolver aquele problema. Então isso é o design pattern, ok? Bom, uma das coisas também que está por trás, né, das soluções que são dadas com os padrões é como que você decompõe um sistema em objetos. Essa é uma pergunta bastante fundamental, né, e ela vai muito de encontro com como é que você, dado um determinado problema, como é que você estrutura esse problema, tá, em classes, atributos e métodos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, se eu dividir uma sala de aula em 5 grupos, dar o mesmo problema para esses 5 grupos e pedir para eles desenvolverem diagramas de classe, né, para resolver aquele problema, vocês podem ter certeza que vão aparecer 5 soluções diferentes, tá? Porque cada grupo pode pensar de forma diferente, tá? Cada grupo pode criar algumas classes a mais do que os outros, sabe? Então, assim, existe uma forma toda particular em que esses grupos vão acabar pensando, tá? E se não houver um direcionador, né, determinado grupo pode criar um design com 10 classes, outro com 20, outro com 5, outro com uma classe e coloca todos os métodos lá dentro, tá? Então sempre a pergunta é, né, como que você decompõe um sistema em objetos? E aí a pergunta é, existem critérios para isso? Tá? Então existem até alguns direcionamentos. Então, por exemplo, substantivos, tá? Todos os substantivos devem ser classes, né? Ou será que eu devo dividir pensando na colaboração entre os objetos? Ou será que eu devo pensar primeiro nas responsabilidades, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 5 responsabilidades principais ali no sistema, eu tenho 5 classes, tá? Ou eu devo pensar assim, eu vou criar uma classe para cada conceito do mundo real envolvido naquele problema, tá? Então, sei lá, se o meu problema, se meus requisitos falarem em pedido, tá, isso é um conceito do mundo real, crio uma classe. Se falar em hotel, é um conceito do mundo real, crio outra classe, e assim por diante. Então, assim, o critério a ser utilizado pode variar, né, depende bastante de várias coisas, tá? Inclusive de direcionamentos até organizacionais e como é que você divide, cria essas classes e tal. Muito bem, um ponto importante, tá, é que é o seguinte, quando você modela um sistema considerando o mundo real, tá, e você tem aquele problema em mãos, né, e você cria o seu design, tá, cria o seu diagrama de classes, né, você está modelando ele pensando no presente, né? Mas todos nós sabemos que a partir do momento que o sistema é implantado, no minuto seguinte, né, as necessidades de mudança e evolução vão começar a aparecer, tá? Então, assim, sistemas evoluem, precisam evoluir. Por quê? Porque o mundo evolui, porque leis mudam, porque as demandas dos usuários mudam, porque novos dispositivos aparecem, tá? Então, sistemas sempre vão necessitar de mudança, tá? Isso é fato. Não existe um sistema, tá, em que o código-fonte é desenvolvido, é implantado e nunca mais ele é alterado. Não existe, talvez seja uma afirmação muito forte, né? Mas em geral isso não acontece, tá? Em geral os sistemas são implantados e em pouco tempo necessidades de mudança e evolução são bastante demandadas e necessárias. Então, assim, como então que eu devo, né, projetar um sistema? Tá? Então, se eu modelar ele como hoje, porque eu só conheço o hoje, né? A partir daquele problema que eu tenho, o que eu conheço é o hoje, né? Mas o esforço nosso aqui justamente é o seguinte, a gente conhece o hoje, mas nós, como engenheiros de software, como arquitetos de software, tá, nós sabemos que vai mudar, tá? O ponto é, como é que a gente cria um design flexível que ele acomoda mudanças mais facilmente, tá? Então,
é esse o ponto que os design patterns também tentam trazer, certo? Ele vai dividir o seu sistema de um jeito em que, mesmo com alterações que serão feitas, uma grande parte do sistema acaba ficando protegida, acaba ficando sem impacto das mudanças que porventura irão ocorrer. E qual é a chave para projetos desse jeito? São as abstrações que são usadas. Então, se você modelar um sistema de forma muito concreta, né, em que suas classes representam os elementos concretos, implementações concretas, isso torna ele muito rígido. Tá? Então, se você for capaz de abstrair as coisas, você vai ter realmente uma parte do seu sistema em que ela é menos suscetível, entendeu, a esses impactos que as mudanças podem trazer. Então, as abstrações usadas durante o design são a chave para projetos flexíveis. Muito bem. Nessa linha, o que os design patterns eles trazem? Eles trazem abstrações que não são muito óbvias e que provavelmente ninguém de nós criaria aquelas abstrações no design sem saber da existência dos padrões. Tá? Então, tem alguns padrões, por exemplo, State Pattern, né, ou Strategy, Observers. Então, são padrões, né, que nós vamos aprender durante a disciplina. O padrão Observer, por exemplo, você cria, né, esse padrão traz para a gente o conceito de observadores e subjects. Né, os observadores são classes que têm interesse na mudança de estado dos subjects. Então você cria realmente uma classe chamada Observer, você cria realmente uma classe chamada Subject. Essas classes provavelmente a gente não criaria do nada. Né? Então são abstrações que são criadas ali dentro, né, e que elevam um pouco o nível de abstração ali, justamente para tornar os designs mais flexíveis. Né? Mesma coisa do Strategy. O Strategy é um padrão que ele traz a seguinte ideia. Né? Quando você pode ter 3 algoritmos que fazem a mesma coisa. Então você cria uma classe chamada Strategy, né, e pendura, né, esses algoritmos embaixo. Então para cada classe, cada classe vai representar um algoritmo diferente. Então dificilmente também a gente criaria uma classe chamada Strategy, pensaria nesse nome. Então ele traz algumas soluções e isso tende a tornar mais flexível, né, os designs. Muito bem, eu já falei bastante sobre interfaces em vídeos anteriores, tá? Vou falar de novo aqui, mas acredito que seja a última vez. Por quê? Porque aqui eu estou trazendo uma visão ainda um pouco diferente dessa palavra interfaces. E ela é muito importante, entendeu? Para o entendimento dos design patterns em geral. Tá? Eu tenho aqui uma classe robô, né? Que ela tem aqui esses atributos e esses métodos. Tá? Perceba que os métodos aqui são públicos. Okay? Muito bem, e eu tenho aqui embaixo 3 instâncias. Tá? Observem o seguinte também. Tá? Na UML, uma instância, como é que você diferencia uma classe de uma instância? Tá? Então, assim, a caixinha é a mesma, mas você diferencia pelo nome aqui em cima. Tá? Então, quando tem 2 nomes, tá? Do lado esquerdo é o nome do objeto, do lado direito é o nome da classe. Então, nome do objeto, nome da classe, nome do objeto, nome da classe. Então, isso aqui são 3 objetos da classe robô. Ok? Perceba que os objetos têm valores, né? Então, comprimento 20, número de rodas 4, 30, 2, 40, 6. Muito bem. Quando a gente fala assim, bom, qual é a interface, né, desse elemento? Tá? Observe que o conceito, né, interface, tá, é uma coisa e como que isso pode ser implementado é outra. Tá? Muitas vezes, em muitas linguagens, às vezes fica difícil, inclusive, você conseguir separar, entendeu, a interface de uma classe, entendeu, da implementação dela. Então é esse o ponto principal aqui. Tá? Quando a gente olha para uma classe igual a essa de robô aqui, tá, a interface, o que é? A interface é o conjunto de métodos públicos dela, é um conjunto de serviços, entendeu, que aquela classe disponibiliza. Perceba que quando você fala assim, qual é a interface da classe robô?
O que te interessa naquele momento é, bom, quantos métodos eu consigo usar, que eu consigo ver, né? Qual é o nome desses métodos, o que eles precisam de entrada para funcionar e o que eles me dão de retorno. Então, a interface de uma classe nada mais é do que o conjunto de métodos que ela tem, tá? Mas você olhando apenas para o nome dos métodos e como usa eles. Você do ponto de vista de cliente, tá? Daquela classe. Tá? Então não interessa como eles estão implementados por dentro, não interessa o corpo do método. Interessa que eu olhe aqui, por exemplo, e eu sei o seguinte, bom, com esse robô, o que ele me dá de interface? Eu consigo fazer ele se movimentar para frente, consigo fazer ele parar, rotacionar, e eu consigo também setar uma velocidade para ele. Tá? Para movimentar para frente, eu tenho que passar esses parâmetros aqui, tá? Ele não me retorna nada aqui porque é void. Para parar, simplesmente aqui eu chamo, né, um método stop, tá? Não exige parâmetro nenhum, então eu conheço a interface, né, a cara, né, desse robô em termos de como que eu faço ele funcionar, ponto final. Não interessa como está implementado dentro dos métodos. Então isso é interface, ok? Como que isso é implementado, como que as linguagens permitem que isso seja implementado, é outra coisa. Tá? Então assim, nós temos que procurar, por que eu bato tanto nessa tecla da interface? Porque o que a gente sempre procura quando a gente está fazendo um design legal é justamente tornar bem clara essa diferença, essa divisão entre o que é interface da classe, tá? Ou de um componente ou de um pacote, tá? Que é o que fica disponível para ser usado, é o nome das coisas, é o parâmetro, o que precisa de entrada e o que está de saída. Tá? Diferenciar isso da implementação. A implementação é como que aquilo realmente está internamente implementado. Então, quando você consegue quebrar e dividir bem essas coisas, isso a gente consegue chegar em designs muito bons. Ok? Então, aqui, um tipo, só complementando também, né? O nome da classe também é um tipo, tá? Porque depois você cria, né, instâncias, né, daquela classe, tá? Então também determina, né, um tipo ali na linguagem de programação. Então essas instâncias aqui embaixo, elas são também do tipo, né, robô. Quando a gente tem uma hierarquia, né, com herança, um objeto ele pode ter mais de um tipo, né? Porque se ele tem um pai, esse pai tem outro pai, esse pai tem outro pai, né, ele acaba se encaixando nos anteriores também. Bom, as interfaces elas não dizem nada sobre a implementação do objeto, tá? Então não dizem nada sobre os detalhes internos do objeto. Ok? Muito bem. Dynamic Binding é um conceito que eu falei um pouco rapidamente em vídeos anteriores, aqui eu vou falar de novo, porque também é fundamental, assim, os padrões usam muito isso. Tá? Então veja, o que é Dynamic Binding? É justamente a criação, né? Quando você tem um objeto, tá? E esse objeto vai chamar um determinado método, certo? Binding é ligar, tá? Quando é que você liga esse objeto com esse método, entendeu, que vai ser chamado, ok? Quando você tem o Static Binding, em tempo de compilação, na hora que você compila, tá? Aquele objeto já está atrelado àquele método, isso não muda. No Dynamic Binding, isso não acontece em tempo de compilação. Tá? Isso significa o seguinte, você tem um objeto, tá? Na verdade você vai ter ali um tipo, e aí você tem a chamada de um método, só que você, em tempo de compilação, não sabe ainda qual é o objeto que vai ser colocado naquela cápsula para chamar aquele método. Tá? Isso vai ser decidido em tempo de execução. Isso traz um poder bastante interessante em termos de adaptação. Tá? Porque dependendo de situações em runtime, dependendo de situações em tempo de execução, diferentes métodos vão ser chamados. Tá? E em tempo de compilação, que é onde você programa, etc., você não tem que se preocupar com isso. Tá? Muito bem, então o ponto aqui é o seguinte, veja, eu tenho aqui um sisteminha aqui, né, robô,
esse robô tem dois tipos, né? Tem um robô da Pioneer e Lego, tá? Então, novamente, se eu tenho uma hierarquia, eu tenho um supertipo, tá? Então, esses subtipos, né, Pioneer, também são do tipo robô, tá? Lego do tipo robô também. Tenho aqui uma classe Information Manager, que é um gerenciador de informação, que ele se utiliza, né, da classe robô, ele tem um call aqui, né? Então ele chama métodos daqui. Muito bem, tem uma interface aqui também que usa o Information Manager. E ele também acaba instanciando objetos aqui desses dois. Muito bem, vamos lá. Aqui eu tenho o meu main, tá? Nesse main, veja o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho a declaração de um robô, estou declarando essa variável do tipo, do supertipo. Tá? Então eu declaro aqui robot1 do tipo robô. Ok? Então perceba que eu declarei do supertipo, não declarei dos tipos específicos aqui. Aqui no meu main eu posso ter uma condição, inclusive, tá? E nessa condição, tá, eu uso, né, a minha variável ali, que é do supertipo, para que ela receba dentro dela o tipo específico. Então veja, em algum lugar do código vai acontecer isso. Tá? Em algum lugar do código você vai ter uma condição onde você vai dar new na classe filha e vai atribuir, entendeu, a classe pai. Muito bem. Tendo esse objeto da classe pai, robô1, perceba que eu estou passando ele por parâmetro aqui, ó, para um método showInformation, tá? Que esse método está lá no Information Manager. Aqui começa já a coisa interessante, né? Porque showInformation, então, é um método que está aqui, tá? Que perceba que ele recebe como parâmetro um objeto do tipo robô. Tá? Ele não precisa ter aqui dois métodos que recebe Pioneer e recebe Lego. Tá? Ele simplesmente tem um método só que recebe o tipo pai. Tá? Então aqui já começa a coisa interessante. Né? É como se eu eu generalizei os dois tipos ou mais tipos que eu tenha em um tipo só e estou tentando usar o único tipo, que é o tipo pai, entendeu? Para esse método. Muito bem. Tá certo. Aí, aqui na classe, aqui na hierarquia que eu tenho, né, obviamente que eu tenho que fazer também algumas coisas aqui. Como, por exemplo, o método, eu tenho um método que é o print information, que é o método abstrato. Tá? Observe que na ORL, quando está em itálico, o nome em itálico, tá, significa que aquele elemento é abstrato. Isso tanto classe quanto método. Tá? E esse print information, ele é sobrescrito aqui embaixo. Né? Então ele é sobrescrito aqui nas classes filhas, né, de robô. Tá? É por meio desse print information que é possível, né, essa mágica, né, do polimorfismo. Ok? Muito bem, olhando aqui na implementação, o que acontece? Aqui no Information Manager, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um método, tá, que é o showInformation, está aparecendo lá também no diagrama. Como já foi visto ali, ele recebe como parâmetro, né, um robô. Tá? O nome do objeto aqui é Undefined Robot. Coloquei esse nome justamente porque indica que eu não sei se ele é um Pioneer ou se ele é um Lego. Eu sei que ele é do tipo robô. Veja aqui, ó. Ele é do tipo robô, que é do tipo pai. E aqui embaixo, né, o que acontece? Ó, usando esse objeto aqui, que em tempo de compilação eu não sei quem é, eu chamo aquele método. Eu chamo o print information. Tá, mas o que acontece? Por que a Dynamic Bind? Porque só em tempo de execução, só quando o sistema estiver funcionando, tá, é que vai entrar aqui um determinado objeto. Se esse objeto for do tipo Lego, ele vai chamar o print information, que está implementado aqui no Lego. Se o objeto que entrar aqui for do tipo Pioneer, ele vai chamar o print information, que está implementado lá no Pioneer. Mas por que isso é legal? Isso é legal pelo seguinte. Perceba que esse método print information, que é o show information, ele não conhece quantos tipos existem de robô. Eu tenho aqui dois tipos, mas esse método não conhece.
Assim como esse método não conhece, esse método poderia ser extremamente grande, eu poderia ter mais 1000 métodos como esse. Então eu estou conseguindo, sendo capaz de criar algumas classes e alguns métodos em meu sistema que eles são independentes dos tipos existentes de robô. Isso é muito bom. Por quê? Porque perceba que se aparecer um novo tipo de robô, tá? Agora já tem Pioneer e Lego, apareceu um novo robô Nokia. Tá? Eu tenho que fazer, e aí eu teria que fazer a alteração de qualquer jeito. Então eu teria que criar uma nova classe, tá? Nokia, né? Robô da Nokia aqui embaixo, ia pendurar ele aqui no supertipo que é robô. Eu ia ter que alterar esse meu main, né? Dando new aqui. Mas existe uma parcela do meu código que não sofre modificação nenhuma, tá? Que é justamente esse lado aqui do Information Manager. Tá? Então, esse é o ponto principal. Você usando, né, herança, usando o polimorfismo aqui da forma correta, você consegue criar uma parcela de código do seu sistema que ela é independente de algumas mudanças que podem ocorrer. Tá? Como, por exemplo, a inclusão, a mais óbvia, que é a inclusão de novos tipos de robô. Tá? Muito bem. Continuando, no Static Binding, né, apenas fazendo uma comparação, seria completamente diferente, né, porque eu teria que, por exemplo, eu teria no meu Information Manager um Show Information específico, né, para receber Lego, tá? E aí um outro específico para receber Pioneer. Tá? E isso ia acontecer o quê? Modificações. Se aparecesse um novo tipo de robô, eu teria que mexer em todo lugar, inclusive na classe Information Manager. Tá? De novo, apenas reforçando, isso é um exemplo muito pequeno, mas quando você pega sistemas grandes, né, o impacto pode ser grande. Quanto menos lugar você mexer, melhor. Então aqui, só supondo algumas modificações, né, se tivessem novos tipos de robô, na versão estática, o Information Manager ele necessitaria novos métodos para cada novo robô. Tá? Na versão dinâmica, eu teria que mexer lá no main, né, porque em algum lugar, obviamente, vai ter, né, a condição que vai dar new, mas nenhuma modificação no Information Manager. Então, pelo menos alguma parcela do código é protegida. Agora, tem algumas coisas que não tem jeito. Por exemplo, vamos supor que o print information tivesse um novo parâmetro, porque isso é uma modificação de interface. Tá? Eu não deixei claro ainda, mas quando eu falo também assim, a interface de um método, tá? O que eu estou querendo dizer? Tá? Gravem bem isso. Tá? A interface de um método é o nome do método, a lista de parâmetros do método e o tipo de retorno dele. Isso é a interface de um método. Tá? Por quê? Porque é o que eu preciso saber para usar aquele método. Né? Tenho que saber o nome dele para chamar ele, eu tenho que saber o que ele precisa de parâmetros, que são os inputs que eu tenho que dar para ele, e eu tenho que saber o que ele me dá de retorno. Então isso é a interface de um método. Quando existem mudanças de interface, aí são mudanças mais complicadas, tá? Porque geralmente impacta todo mundo. Tá? Então mesmo no Dynamic Binding, se o meu método print information tivesse agora que receber um parâmetro, aí teria mudanças, né, aqui, né, em todo lugar aqui o print information também teria que ser mudado, tá? Então aí eu teria que mexer também no Information Manager. Tá? Então assim, por isso que justamente temos que tentar isolar, né, interfaces, né? Porque mudanças de interface são mais complicadas, né, de serem feitas. Bom, concluindo, tá? Uma das coisas que aparece de forma bastante forte, evidente nesses livros de design patterns e patterns em geral, é o seguinte: você sempre deve programar para interfaces e não para implementações particulares. Então você deve sempre se preocupar, né, em criar designs pensando nas interfaces. Okay? Então, você pode, por exemplo, sempre usar a herança, né? Você pode definir uma família de objetos que compartilham interfaces idênticas. Então, a herança é muito poderosa nesse sentido, para você criar o supertipo. Então, quando você cria aquele supertipo, tá? Você está generalizando. Tá?
tendo um método abstrato ali, e aí você faz outras classes dependerem do supertipo, você está programando para interfaces, né? Então, só mostrando de novo aqui, veja, o detalhe justamente é isso. Ao invés de eu fazer Information Manager depender das classes concretas, né, eu faço Information Manager depender de uma interface robô. Tá? Muitas vezes essa classe Pi, a melhor coisa que tem é que ela seja uma classe abstrata, em que eu não consiga criar instâncias dela. Essa interface aqui, inclusive, o robô, essa classe, perceba que ela também é itálica, veja. O robô está com o nome em itálico, então é abstrato. Então isso significa que eu criei a interface robô, a classe robô, apenas justamente para servir como um agrupador de coisas que são comuns a Lego e Pioneer. Tá? Então a classe robô aqui é uma interface abstrata. E aí quando eu faço Information Manager depender apenas dela, tá? Fantástico. Tá? É justamente isso que é programar para interfaces. Muitas vezes também quando é fácil até a gente detectar erros, né, em designs assim. Quando as pessoas têm uma herança e você vê que tem dependência de classes externas, né, para as classes filhas, tem alguma coisa errada. Tá? Ou pelo menos sugere alguma coisa errada, porque geralmente o objetivo de você criar um supertipo, né, uma classe abstrata, é fazer com que as outras dependam dessa abstração e não das classes concretas embaixo. Ok? Muito bem. Design for Change também é outro conceito importante, bastante falado, que é o seguinte: mudanças não antecipadas são mais caras para serem feitas. Tá? Então, tudo acaba indo no mesmo sentido. Se você conseguir detectar logo de início, ainda em nível de design, partes do sistema que são mais propensas a serem modificadas, e você já usar os patterns corretos ali, você está fazendo um design para mudança. Você está fazendo um design já pensando em uma mudança futura. Tá? Quando essa mudança chegar, o seu design já está preparado para acomodá-la de forma muito mais fácil, sem gerar tantos efeitos colaterais e tanta dor de cabeça que geralmente dá quando você tem aquele sistema extremamente rígido, né, com dependências e acoplamento muito forte entre as classes, onde você mexe numa vírgula e dá problema em um monte de outro lugar. Tá? Problemas conhecidos aqui então é assim, por exemplo, criar objetos por meio das especificações explícitas de suas classes. Então, justamente evitando isso, tá? Você já está indo na linha do Design for Change. Né? Então, quer dizer, para evitar isso, ao invés de você depender das implementações concretas, crie uma interface mais abstrata e faça com que códigos dependam dela. Tá? Depender de como os objetos são implementados, dependências de plataforma, tá? Ou de APIs específicas também. Geralmente faz muito sentido você criar uma camada intermediária que desacopla essas coisas. Tá? Ou depender também não só de classes, mas de operações muito específicas, dependência de algoritmos, um acoplamento muito grande entre as classes. Tá? Isso também uma determinada modificação acaba gerando problemas em muitas outras. Né? E é isso, pessoal. Bom, uma coisa... então eu já falei aqui das coisas, né, importantes aqui. E apenas introduzindo agora também, rapidamente, para depois a gente começar realmente as videoaulas específicas, né, de cada um dos padrões. Tá? Nesse slide aqui eu coloquei uma tabela, que essa tabela vem justamente do livro do Gama, tá? Em que aparece aqui o nome dos padrões que foram criados pelo Gama e seus colegas no livro. Tá? Ele classifica os padrões em 3 tipos. Tá? Então, ele classifica os padrões em padrões criacionais, padrões estruturais e padrões comportamentais. Tá?
Além dessa classificação, também tem a classificação que alguns são em nível de classe e alguns são em nível de objeto. Ok? Então, assim, o que são padrões criacionais? Padrões criacionais são aqueles padrões que eles te dão uma solução para resolver problemas de criação de objetos. Basicamente, eles tentam fazer com que você lide melhor com esse negócio de ficar dando new em todo lugar do seu sistema. Tá? Quando você dá new em uma classe específica, você está criando uma dependência forte da classe que você está com essa que você está dando new. Tá? Então, quando isso dá para ser evitado, deve ser evitado. Tá? Então, ele dá soluções que vão nessa linha. Os padrões estruturais, como adapter, bridge, composite, decorator, facade, eles trazem contribuições no sentido de você estruturar mais adequadamente determinar um conjunto de classes para alguns problemas. Então, por exemplo, o facade, tá, é um padrão que ele te dá uma solução quando você quer justamente isolar subsistemas. Tá? Então, se você tem subsistemas ou conjuntos de funcionalidades e você quer ter uma entrada única, né, para aquele conjunto, né, esse padrão te dá uma solução para isso. Tá? Então, isso é um padrão que ele te dá uma estrutura. Então, por isso que esses padrões são estruturais. Os comportamentais também te dão soluções, mas eles estão mais voltados para com o comportamento, né, de algum problema que você tenha que resolver. Então, por exemplo, o padrão state, tá? Ele traz uma solução quando você precisa o quê? Quando você precisa manipular estados diferentes do seu sistema. Tá? Então, em determinado estado, seu sistema se comporta de um jeito. Tá? Então, aqueles métodos podem ou não ser chamados. Em um outro estado, seu sistema ele se comporta de outro jeito. Em outro estado, o sistema se comporta de outro jeito. Tá? Então, ele te dá uma solução de como é que você estrutura isso, tá? Para que ele se comporte, né, da maneira que você espera. Ok? Bom, a gente vai, durante o curso, passar por esses padrões. Tá? Também uma coisa apresentada no livro do Gama é um template para descrever padrões. Tá? Isso não é uma coisa exclusiva dele. Tá? Geralmente, quando você procura padrões, tá? Patterns, sejam eles de nível de design, sejam eles de nível de arquitetura ou de nível até de análise, tá? Esses padrões eles são mostrados geralmente na forma de um catálogo, né? E esse catálogo tem um template específico, né, para você consultar o padrão, ler ele mais rapidamente e saber se ele serve para você. Tá? Então, geralmente, no livro do Gama ele usa esse template, onde tem o nome do padrão, a intenção, né? Muitas vezes esse padrão já foi publicado, já é apresentado com outro nome. Tá? A aplicabilidade do padrão, a estrutura dele, explicando, né, como que o padrão é. Os participantes do padrão, né, as responsabilidades, as colaborações, as consequências de usar aquele padrão. Tá? Muitas vezes ele traz uma consequência, você tem que avaliar se a consequência de usar o padrão não inviabiliza, por exemplo, a adoção dele. Exemplo de implementação, tá? Usos conhecidos daquele padrão, quer dizer, outros sistemas que já usam, né, aquele padrão, e também padrões relacionados. Então, no livro do Gama, ele apresenta os 23 padrões, sempre seguindo esse template. Né? Isso facilita você justamente olhar, né, e entender mais rapidamente o padrão. Ok? Muito bem, pessoal. Então, essa foi basicamente nossa primeira aula de introdução ali de conceitos básicos, né, dos padrões, tá? E aí na sequência eu vou começar então as videoaulas apresentando realmente os padrões, né, os design patterns, para a gente conhecer eles, ok? Obrigado então.